Bom, estou aqui com o Pureza, é o behind the scenes nosso, é o cara que faz tudo acontecer, porque ouve bastante o cliente final. A gente sempre tem esse foco enorme de atender cliente o máximo possível, aprender com vocês e trazer para dentro da ferramenta todas as ideias, dores que todos os profissionais de serviço financeiro, assim como eu, têm para trazer resultado. Então, vou passar a bola para o Pureza, ele vai mostrar várias das funcionalidades hoje focadas em consórcio, mas depois a gente abre um pouquinho para perguntas e alguém que tiver dúvida na área de proteção, acumulação, captação de leads que a gente hoje tem, a gente entra mais forte. Pureza, tua bola. Então, eu vou mostrar para vocês aqui 4 exemplos de possibilidades de uso da funcionalidade de consórcio, tá? Na primeira, eu vou mostrar a comparação de um consórcio com a tabela saque. Depois, vou mostrar um consórcio comparado com outro, um consórcio comparado com aluguel e um consórcio comparado com uma compra à vista, tá? Então, vamos lá, vou entrar nesse primeiro aqui. Para você fazer um consórcio, é bem simples, tá? Para você fazer essa análise, é assim, ó, quando você inclui um cliente, ele vai entrar aqui em dados básicos. Basicamente, você tem que botar o nome do cliente, a data de nascimento, a idade. A data de nascimento sempre é melhor, porque o sistema controla os aniversários automáticos. E o sexo. Feito isso aqui, vai vir aqui em cima, vai trocar de simulação financeira para estudo, vai entrar aqui no número 2, estudo, e vai vir aqui em consórcio. É bem facinho, tá? Aqui, o que é interessante? Assim, ó, à medida que a gente foi, como o JP bem disse aí, a gente é muito atento aos nossos usuários. Nossa vida é atender as necessidades dos nossos usuários, né? E uma das coisas que surgiu foi, poxa, para eu trabalhar com consórcio, eu tenho que trabalhar ou com vários sistemas ou com várias planilhas. Então, o que a gente fez foi, e está fazendo ainda, está colocando isso num único lugar, né? A gente já colocou aqui CNP, Embracon, Itaú, Mafra e Porto. Essas administradoras, vocês já conseguem simular o consórcio aqui. Você escolhe aqui a bandeira e vai colocar os dados. Esses campos que estão circulados são os campos que você tem que informar. Você vai dizer aqui se é para pessoa física ou jurídica, o valor do crédito, parcela total, as taxas, né, de administração, fundo de reserva, o seguro prestamista, se tem redutor de parcela, quanto vai ser, qual é a estratégia do lance, vou ter recurso próprio, vou ter recurso embutido, e aqui do lado já vai dar o crédito disponível, o saldo devedor, e você vai prever aqui dentro dessa estruturação qual é a previsão de contemplação. A partir disso, ele já vai calcular a parcela até contemplar e a parcela depois que contemplar. Um ponto importante é assim, essa tela ela varia conforme a administradora, tá? Elas não é as telas de administradoras, por exemplo, que tem taxa de adesão. Aí quando é assim, vai aparecer um campo a mais aqui. Pessoal, obrigado pela palavra. Rapidamente aqui, o que você falou, Pureza, que atualiza o valor da parcela já, né? Essa parcela ela vai sendo corrigida pelo índice, você informa o índice que ocorre na correção, ou o Itaú já está parametrizado o índice dele? Não, você informa. Eu vou mostrar aqui agora, ó. Depois que eu coloquei aqui o consórcio, que eu fiz aqui? Eu cliquei nesse botãozinho aqui, ó. Incluir Vou até fazer um junto com vocês, ó. E aproveitar e mostrar uma funcionalidade que é bem legal, que é essa de duplicar. Então, por exemplo, eu quero simular 2 estratégias diferentes, tá? Ou quero ou mudando a administradora, ou mudando a estratégia do lance, ou mudando a taxa. Depois que eu lancei o primeiro, eu venho aqui e duplico. Dupliquei. Se você vier aqui embaixo, ele agora eu tenho 2 coisas iguais. Mas aí o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, por exemplo, e mudar para outra administradora. Entendeu? E aí ele vai ajustar a tela aqui, ó. Quando eu incluo o consórcio a primeira vez, o que acontece? Esse botão ele fica azul, ó. No de cima, como eu já tinha clicado, ele está cinza. Quando eu clico aqui, ó, vou te responder agora o que você me perguntou. Quando eu clico, porque se eu não clicar aqui, ele não vai aparecer na próxima tela, que é a que eu vou mostrar na sequência,
para eu poder comparar. Aqui, para ele aparecer aqui, para eu poder comparar uma coisa com a outra, eu tenho que clicar nesse botão aqui, ó. Quando eu clico, o que que acontece? Ele abre essa tela, você vai ver aqui que ele já lançou o consórcio, ó, eu vou ter 12 parcelas de 4.000, vou ter um lance de 240 mil e depois a minha parcela vai cair para 2.500. Baseado no que eu simulei, ele já preenche esse formulário automaticamente e qualquer mudança que eu fizer lá, ele vai atualizar automático. O que eu preciso complementar aqui é exatamente o que você me perguntou. Quando que vai ser o primeiro reajuste e qual o percentual? Legal, obrigado. Tá? Beleza, eu vou tirar isso aqui porque o foco aqui, nesse caso, não é isso aqui, mas aqui foi só para vocês entenderem lá o que dá para fazer. Quando eu venho para cá, ó, aqui eu estou analisando a tabela SAC, ok? Então, eu preciso lançar o financiamento SAC, porque aqui eu lancei o consórcio. Aqui, quando eu venho para cá, inicialmente ele não vai aparecer aqui. O que que eu faço? Uso esse atalho aqui, ó, revisão de dados. E aqui eu vou lançar o consórcio. Tá? Eu vou fazer um do zero aqui para vocês verem. Ó. Eu vou colocar aqui imóvel. Vou vir aqui no expansor para a tela ficar com todos os campos. Vou marcar a tabela SAC. Vou informar o saldo devedor. Vou informar a quantidade de parcelas. E vou informar a taxa. Quando eu faço isso, ele já vai calcular a parcela automaticamente. Tá? E aqui embaixo, eu posso usar isso aqui para colocar parcelas adicionais. No caso do tabela SAC, o que seria uma parcela adicional? A entrada. Então, eu posso botar aqui, ó, é um valor único de 100 mil reais. E quando que ele vai acontecer? Vamos dizer, 3 de 2025. Tá? E é assim que eu lanço a tabela SAC. Eu vou fechar aqui e vou explicar o que já estava aqui. Ó. Essa tabela SAC está compatível com esse consórcio em termos de crédito. Por quê? Por que que eu falo isso? Eu tenho que, quando eu for fazer a comparação, eu tenho que comparar duas coisas iguais. Né? Aqui eu vou gerar um crédito de 560 mil. Quando eu vou analisar isso com uma tabela SAC, eu preciso analisar o mesmo crédito. Só que a tabela SAC tem um valor de entrada. Eu não posso ignorar essa entrada porque ela é um fluxo de caixa que vai sair da reserva. Então eu tenho que lançar aqui o que a parte financiada, com a quantidade de parcelas e a taxa, e o valor da entrada. Ok? Senão eu vou comparar duas coisas diferentes. Se eu tiver fazendo uma análise para quitar um financiamento em andamento com um consórcio, aí eu não vou lançar a entrada, porque isso aqui já aconteceu lá atrás e a carta que eu vou fazer é para o saldo devedor. Mas se eu vou comprar um imóvel novo, o crédito tem que ser o valor do imóvel. E no caso da SAC, eu tenho duas coisas diferentes. Eu tenho o que eu vou pagar financiado e o que eu dou de entrada. Ok? Uma vez que eu lancei aqui o SAC e eu já tinha lançado lá o consórcio, o que que acontece? Eu venho aqui, ó, quando aqui começar, isso aqui vai estar assim, ó. Aí eu tenho dois campos aqui, o sugerido e o alternativo. O sugerido é aquilo que eu acho que é melhor para o cliente. Então, consórcio, nesse caso. O alternativo é a outra opção que ele tem para comprar o imóvel. Quando eu faço isso aqui, ó, aqui embaixo vai me dar um gráfico, uma tabela resumida de 12 em 12 meses e a opção de eu ver mês a mês. Eu vou começar explicando pelo mês a mês para vocês entenderem a lógica que o sistema usa. Um ponto importante, pessoal, isso aqui, essa lógica de análise, ela não sabe que isso aqui é um consórcio e ela não sabe que isso aqui é um saque. O que importa aqui é que isso aqui é um fluxo de caixa e isso aqui é outro fluxo de caixa. Por isso que quando eu vou adquirir um imóvel novo ou com consórcio ou com saque, eu preciso considerar a entrada à vista que o cliente tem que dar no saque. Senão eu vou comparar duas coisas diferentes. Ok? Então, o que que o sistema raciocina? Olha, no consórcio, eu pagaria no primeiro mês 3.897. No saque, eu pagaria 117, que é a entrada mais a primeira parcela.
Então, do ponto de vista do que eu estou propondo para o cliente, eu gastei a menos 113 mil nesse primeiro momento. O que o sistema faz? Você pode informar uma taxa de juros, ele simula que você pegou essa economia e deixou aplicado. Ok? Então, isso aqui, com essa taxa aqui ao ano, que vai dar uma outra taxa mensal, ele converte aqui em taxa mensal, certinho, e projeta aqui. No mês seguinte, o que acontece? Eu vou pagar 3.800 no consórcio e vou pagar 5.400 no saque. Economizei 1.500. Então, 114 mais 1.500, aplico 117. Mês seguinte, a mesma coisa. Ó. Aqui paguei isso, aqui paguei isso. Economizei isso, esse mais esse, aplico. E assim ele vai fazendo mês a mês. Quando chega o lance, a coisa inverte. Por quê? O lance tem uma saída num fluxo de caixa grande aqui. Aí o que o sistema faz? Porque aqui eu paguei 243 e aqui eu pagaria 5. Então eu paguei a mais 238. Mas eu tinha economizado aqui 140. Então 140 menos isso, e aí ele reajusta, porque aqui eu estou simulando, ó, se eu estou fazendo esse desencaixe lá da minha reserva, eu estou deixando de ganhar, de aplicar. Então ele remunera aqui esse negativo, tá? Mas no mês seguinte eu volto. Agora a parcela, o que aconteceu? Quando eu dou o lance, a parcela diminui. Tá? Então agora eu pago aqui 2.600 e aqui 5. Economizei 2. Menos 98 mais 2, remunero porque eu estou simulando ele deixar de ter esse dinheiro aplicado. E assim ele vai fazendo. Vai chegar uma hora aqui, ó. E assim, pessoal, tem uma coisa extremamente relevante nesse método. É assim, ó. Não importa a taxa de juros do financiamento, não importa a taxa de administração do consórcio, não importa a estratégia de lance. O que importa é o fluxo de caixa. Porque, por exemplo, eu já peguei casos, às vezes você faz uma estratégia de consórcio com 50% de lance embutido. Indiretamente, você dobrou a taxa administrativa. Porque o crédito caiu pela metade e o valor da taxa é o mesmo. Aqui ele não quer saber ele não está preocupado, não importa a estratégia que foi montada lá. O que importa é o que você vai pagar todo mês. É o fluxo de pagamento, tá? Então, aqui você consegue analisar de maneira imparcial qualquer estratégia de financiamento, qualquer estratégia de consórcio, tá? Bom, veja aqui que no mês 68 inverteu, ó. Eu vim economizando aqui, né? Estou pagando menos no consórcio, pagaria mais no saque. Vem analisando essa poupança, aqui inverteu, tá? E aí aquela questão do INCC, ó. Tá vendo aqui que ele está reajustando, ó? O saque está diminuindo mês a mês, né? Porque o modelo do saque é assim. O consórcio aqui, ó, ele aumentou. Por quê? Porque aplicou de 12 em 12 meses, ele vai reajustar a parcela pelo INCC. Tá? Mas continua aqui tendo economia. Né? E aí ele vai acumulando aqui. Quando chega lá na frente, o que acontece? Como o consórcio ele aumenta pelo INCC e o saque, ele, pela sua natureza, ele decresce, chega uma hora que inverte. Eu passo a pagar mais no consórcio do que no saque. Ok? Mas esse negativo aqui, ó, eu estou aqui com um acumulado de 110 mil positivo. Então, 110 menos 93 centavos, aplico o dinheiro, 111. E assim ele vai fazendo. Tá? Só que vai chegar uma hora que o consórcio vai acabar. Porque aqui eu fiz um consórcio de 200 meses e o meu saque é de 300. Então, aqui eu zerei os pagamentos e aqui eu continuei pagando. Então, de certa forma, eu estou economizando isso aqui. Estou deixando de pagar isso aqui. Então, 137, aqui, ó, 137 mais o que eu deixei de pagar, aplicado 140. E ele vai fazer isso aqui até o final. Nesse exemplo aqui, pessoal, que não é um exemplo real, é um exemplo fictício, ok? Deu uma economia de 1.300.000. É necessário que vocês façam os casos reais para ver realmente qual é a economia, tá? Essa demonstração aqui, ela é mês a mês, mas eu tenho aqui um resumo de 12 em 12 meses, ó. Que nada mais é que consolidar aquele mensal lá, ok? E no final aqui ele dá os totais, ó. No consórcio pagaria isso, no financiamento isso,
A valor nominal, eu economizaria 404 mil, porém, esse dinheiro economizado ao longo do tempo, em termos de fluxo de caixa, não é 400 mil, é 1.300.000. Ok? E o gráfico que está aqui nada mais é do que representar esses valores aqui em forma gráfica. Eu tenho aqui ó, o fluxo do consórcio, o fluxo da tabela saque e a economia. Repara que durante um período fica negativo, mas nesse exemplo aqui, depois fica positivo. Tudo isso que a gente viu aqui, e aí eu esqueci de mostrar uma coisa aqui, ó, no consórcio, quando você simula aqui, essa visualização é a gente fazendo a simulação. Mas existe esse visualizar resumo, que é um formato mais para o cliente. Ele é mais enxuto. Tá? Ele é mais didático para explicar ao cliente. Tá? E esse formato você pode colocar no relatório. Ó, eu estou aqui em estudo, a gente colocou o consórcio aqui, fez a comparação aqui, aí eu vou vir aqui no relatório e vou escolher um template que eu montei aqui de consórcio. Ó, consórcio. Tá? Eu tenho aqui um template detalhado que tem várias coisas aqui que não vêm ao caso. Mas eu posso tirar aqui as páginas que eu não quero e colocar as páginas que eu quero. O sistema ele é bem flexível nesse sentido. E eu já criei um modelinho aqui de consórcio para mim, ó, que eu botei a capa, a conferência de dados e as simulações. Vou mostrar lá como é que fica. E é assim, se eu faço um planejamento só de consórcio, a princípio basta eu colocar essas páginas. Uma coisa que não sei se todos que estão aqui sabem, você pode botar a foto do cliente para sair no relatório, para ficar mais personalizado. Essa capa aqui, ó, você pode variar. Essa capa aqui vocês não vão achar aí no sistema, se vocês logarem no sistema, ela não vai estar aí para vocês. Porque essa capa eu criei para mim e coloquei no meu ambiente. Tá? E eu posso ter várias capas diferentes. Eu posso, por exemplo, tem clientes nossos que usam capas, por exemplo, vou atender uma pessoa, um casal de terceira idade. A capa é um casal de terceira idade. Vou atender uma família que tem pet. Aí tem uma família com pet. Então, vou vender um imóvel na praia. Estou vendo aqui um consórcio de imóvel na praia. Vem aqui uma casa na praia. Então, você não tem... o relatório ele não é travado. A Fintrex não coloca vocês dentro de uma caixa. Ela vira uma caixa para cada um de vocês. É o contrário. Tá? E essas coisas, que por mais que pareçam simples, elas impactam essa apresentação para o cliente, porque você está fazendo algo para ele ou para ela. Tá? Tem seu valor. E aqui na sequência, ó, aquela simulação que eu fiz está aparecendo aqui, já arrumadinho. O gráfico, o resumo mensal e o resumo anual. Perdão, falei o contrário. O resumo anual e depois o resumo mensal. O detalhamento mensal, tá? Poxa, para esse cliente aqui, eu não preciso passar para ele mostrar essas páginas aqui. Basta eu mostrar o gráfico e o ano a ano. Eu vou vir aqui nos parâmetros, vou vir aqui e vou tirar essa página. Tirei. Se eu voltar no relatório, só vai ter aqui, ó, a capa, essa parte inicial, que também, se eu não quiser, eu posso tirar. O resumo aqui da estratégia do consórcio, o gráfico e o resumo anual. A outra página saiu. Né? Tem pessoas que, às vezes, hoje tem pessoas usando o sistema só para fazer essa cotação aqui. Ó. Então, o que elas fazem? Elas vão lá, imputam no sistema, não faz nem a comparação, porque às vezes não é o caso. Eles vêm aqui e colocam só a simulação. Então, assim, é bem flexível e vocês estão vendo que é bem rápido. Você não gasta muito tempo para fazer isso. E depois que você aprende o sistema, se você deixar os modelinhos, você pode deixar os modelos prontos. Eu, por exemplo, aqui, ó, para vocês entenderem, ó, eu mudei o meu template aqui de consórcio. Eu vou vir aqui e vou adicionar um template, ó. Consórcio, vou chamar de consórcio cotação. E vou adicionar. Esse template agora está salvo. Então, se eu, para outro cliente, eu já posso usar esse mesmo modelo aqui. Comparar um consórcio com financiamento. Vou mostrar outras opções agora. Pois não.
Tem duas perguntas aqui no chat. Uma é do Gustavo Ripoli, né? Falando da questão do lançamento manual do consórcio, caso não tenha alguma administradora ainda, né? Então, a pergunta dele. E do André Lucas falando a estimativa da TIR pela ferramenta. Não sei se você consegue Tá, sim. consigo explicar os dois. Vou falar da TIR primeiro. A TIR é o seguinte: quando você vai num Excel, existe uma fórmula lá para você calcular a TIR, tá? Que já faz uma série de coisas. Calcular a TIR não é uma coisa simples, do ponto de vista de lógica de programação. Por quê? Porque matematicamente eu não tenho uma fórmula. Eu tenho uma fórmula para calcular a TIR, mas a fórmula é baseada em tentativa e erro. Eu tenho que ficar tentando várias taxas até achar a taxa correta, tá? Eu confesso para vocês que eu levei um tempo estudando isso, eu já venho já há algum tempo estudando e agora consegui ter a compreensão correta do que tem que ser feito. Então, eu tenho que reproduzir aqui o que o Excel lá faz num comandinho simples. E isso está em andamento, tá? Isso não é um negócio muito simples, porque como é tentativa e erro, você tem que ficar aumentando ou diminuindo a taxa até chegar na taxa que fecha o cálculo. Tem que ser criada uma lógica que otimizada e inteligente para que isso não gaste muito tempo. Então, isso está sendo feito, mas não está concluído ainda. E nesse ponto o Excel ainda está batendo a gente, mas logo logo a gente fica melhor que ele. E com Só, relação a lançar um. Pois não. não, só complementando, desculpa, o André ele mandou aqui, ó, a taxa pode ser definida pelo usuário? Ainda não, né? A taxa. Não, a TIR vai. Ela é a TIR. Qual taxa a gente está falando? Eu acho que é a TIR do o que o André Não, perguntou. a TIR ela vai ser calculada em função do fluxo de caixa. Ela esse fluxo de caixa aqui, ó, que é o da coluna do consórcio, o sistema vai, a partir desse fluxo de caixa, ele vai calcular a TIR. Ele não é um campo informado. O que é informado são as taxas da administração, fundo de reserva e adesão quando tem, ou a taxa do financiamento, que é aqui, ó. Tá? Quando você vai lançar um consórcio manualmente, você não é obrigado a usar essa funcionalidade aqui para lançar, tá? Você pode vir aqui direto, ó, em comparação, uso o lápis, adiciono uma linha, marco aqui imóvel, ó, venho aqui no expansor para abrir a tela completa, marco o consórcio e vou colocar aqui, ó. Vou ter 24 parcelas de 5 mil. Meu primeiro reajuste vai ser em 4 de 2026. A taxa anual vai ser 4. Aí eu vou complementar aqui. Se eu tiver lance com recurso próprio, eu vou botar aqui parcela única de 300 mil reais. Quando que ela vai acontecer? Ela vai acontecer em 4 de 2027. Posso até botar aqui, ó, lance próprio. Adiciono outra parcela e vou lançar a parcela depois do lance próprio. Só que agora é mensal, parcela caiu para 3.500. Estou fazendo valores aleatórios aqui, tá, pessoal? Né? A partir de 4 de 2027 até, vamos dizer, 12 de 2040, vai ser esse valor aqui, que é a parcela pós-contemplação. Ok? Então, e aí eu posso usar isso aqui lá na comparação. Obrigado. E o lance embutido, quando for considerar um lance embutido, que aí nessa conta a gente está falando que vai pagar um valor, né? Agora, o Isso. lance O embutido, na lance, verdade, eu não vou pagar, mas eu vou pagar taxa sobre aquele montante, né? isso. O que que acontece? O lance embutido, o reflexo dele, na verdade, principal é no crédito, né? Então, o que acontece? Se você calcular por aqui, o lance embutido está considerado no cálculo. Por quê? Repara que aqui, ó, eu estou pagando as taxas em cima de 800 mil, mas eu vou liberar um crédito de 560. Por quê? Porque eu estou dando um lance embutido de 240. Ele não entra no fluxo de caixa diretamente ali, especificamente, mas ele afetou o cálculo das parcelas, ok? Ele está indiretamente aqui e aqui, ó. Porque quando calculou as parcelas,
essas taxas foram aplicadas em cima de 800, não de 560. Show. E por isso que tem que tomar cuidado, porque assim, já vi casos de estratégias de 50% de lance embutido que o consórcio ficou pior do que o financiamento saque. Por quê? Porque eu dobrei a taxa. E assim, pessoal, isso aqui, ó, para que isso aqui foi feito? Principalmente, tudo bem, é para vocês ganharem tempo, é para ter facilidade de apresentar o gráfico, mas o principal objetivo disso aqui é passar confiança para o cliente final. Porque esse é um cálculo isento de qualquer viés. Ele não tem viés esse cálculo, ele é matemática pura. Ele não tem. Não importa a estratégia do consórcio, ela vai ser avaliada aqui friamente, matematicamente, com outra estratégia. Tá? E assim, é interessante, eu acompanhei um caso real de um consórcio de 10 milhões que estava se comparando entre o cliente comprar à vista, que é o que eu vou mostrar agora, ou fazer o consórcio. A primeira estratégia que foi colocada aqui não era melhor do que comprar à vista. E o que foi legal nesse caso? Foi revista a estratégia, e inclusive acho que junto com a administradora, para melhorar a taxa. Aí a segunda estratégia ficou melhor do que a primeira e bateu a ideia de pagar à vista. Né? E na hora de mostrar para o cliente, o que tem que fazer numa situação dessa? Tem que mostrar, olha, tem que botar as duas aqui, o ideal é o quê? Bota as duas e mostra, ó, a primeira estratégia pensada não era melhor, mas foi renegociado e agora ficou melhor. Por quê? Porque isso é que passa confiança. Né? Porque, assim, o grande questão por trás disso tudo que a gente está vendo aqui chama confiança. São maneiras de trabalhar que o cliente fica em paz que está fazendo o melhor para ele. Tá? Esse é o grande valor disso que está sendo apresentado aqui. Eu vou seguir agora para o... eu vou mostrar até primeiro aqui, ó, que é mais interessante, a compra à vista. Tá? É melhor eu comprar à vista ou fazer um consórcio? Como é que eu analiso isso? É até mais simples, ó. Eu vou lançar o consórcio da mesma forma. Não importa a bandeira, ou manualmente lá, se eu não tenho a bandeira aqui, né, como eu expliquei anteriormente, ou fazendo por aqui. Só que aí, em vez de escolher aqui um segundo financiamento, eu vou informar esse campo aqui, ó. Vou informar esse campo. Então, eu tenho aqui um consórcio de um crédito de 560 mil e eu tenho a opção de comprar à vista. Aí vamos ver aqui embaixo. Repare que esse campo ficou em branco. Ó, o gráfico é um pouquinho diferente do outro, porque agora eu estou analisando uma outra coisa. Tá? Como é que o sistema faz essa análise? Como é que eu analiso matematicamente se uma coisa é melhor que a outra? O sistema supõe o seguinte, ó, eu vou pegar esse... Ele faz isso virtualmente, ok? Ele deixa esse dinheiro aplicado, como se ele deixasse esse dinheiro separado, aplicado, e ele vai pagando o consórcio com esse dinheiro, mês a mês. Então, o que que acontece? Se chegar aqui no final, sobrar dinheiro, melhor fazer o consórcio. Se chegar aqui no final, faltar dinheiro, melhor comprar à vista. Vou mostrar aqui no mês a mês, ó. Ó, eu comecei com 560 mil. Paguei a parcela e o dinheiro rendeu, 561. No mês seguinte, paguei mais uma parcela, esse menos esse, e dinheiro rendeu. Ele vai fazendo isso mês a mês, ó. Pode ver aqui que quando chegar o lance, está mais aqui na frente, ó. Ó, 634 mil menos o pagamento da parcela o lance, baixou, aplico, deixo o dinheiro aplicado, 355 mil. E ele vai continuando fazendo aqui. Tá? Aí, como eu falei, sobrou dinheiro, pô, deixa seu dinheiro lá, não descapitaliza e faz o consórcio. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou fazer isso aqui dar errado. Ó, repara que aqui eu estou com uma taxa de 12. Vou alterar aqui, ó. Vocês podem, essa taxa vocês têm que informar, porque é conforme cada realidade de cada situação de cada cliente. Eu vou vir aqui, ó, em cenários de taxa, vou baixar essa taxa para 9. Ver o que aconteceu. Ó,
Se ele tivesse aplicando essa taxa, esse dinheiro a 9, era melhor ele comprar à vista. Veja que eu não mexi em nada no consórcio. Eu não mexi em absolutamente nada no consórcio. Eu apenas apliquei meu dinheiro por uma taxa menor. Nesse caso, se isso aqui fosse real, não valeria a pena. E isso mostra, isso aqui reflete o que está acontecendo no mercado. As taxas de juros estão altas e isso está fazendo com que seja melhor fazer o consórcio. Está aqui a prova matemática por que isso está acontecendo. Pois não. E você considerou valorização imobiliária? Porque o imóvel, no dia que você compra, ele também começa a ter rentabilidade imobiliária. Você considerou, está considerado nesse gráfico? Não, aqui só está o fluxo de pagamentos. Entendi. Então ainda teria rentabilidade imobiliária. Ainda teria rentabilidade imobiliária. Aqui só está realmente a análise do fluxo de caixa. E tá tratando o INCC, né? O INCC está tratado aqui. Ó, vou voltar aqui. Vou pegar ali o exemplo do 2 consórcios. Porque o que pode acontecer, né? O cliente pode chegar para mim com um consórcio e eu conseguir uma estratégia melhor para ele. Então, eu posso ou lançar aqui 2 consórcios, ó, como eu fiz aqui, um Porto e um Itaú, né? Ou eu posso lançar o que o cliente trouxe manualmente aqui como eu mostrei anteriormente, que até o Gustavo perguntou. Eu venho aqui, incluo ele manualmente, a opção que ele já me trouxe, e cadastro a minha opção que eu tenho para ele. Então, eu tenho 2 consórcios, ó, um e o outro. E ele vai fazer a mesma comparação. Aqui, o consórcio, repara que deu negativo. O que isso quer dizer? O consórcio da Porto é pior do que o do Itaú. Eu vou inverter aqui, ó. O Itaú é melhor que o Porto, ó, ficou verde. A referência é sempre esse. Se esse é melhor que esse, vai ficar verde no final. Se esse é pior que esse, vai ficar vermelho no final. Tá? E a lógica de cálculo é igual às anteriores. Ok aí? E o próximo aqui, ó, é o com aluguel. O aluguel é um pouquinho diferente. Como é que eu posso fazer com o aluguel aqui? Da mesma forma, eu vou lançar o consórcio, ou imputar ele manualmente, e aí vou lançar aqui um fluxo de pagamento de aluguel. Está aqui, ó. Tá? O aluguel, aqui, o que está analisando aqui é eu pagar aluguel a vida inteira, né? Eu botei 400 aqui, mas poderia ter botado 500, quantos eu quisesse, tá? Então, eu tenho aqui o aluguel e eu botei aqui, ó, como no consórcio ele reajusta aqui pelo INCC, que eu botei aqui 5%, eu também tenho que botar uma taxa de reajuste do aluguel, tá? Para comparar dentro das mesmas bases. Senão, que eu falei, não dá. Isso aqui funciona se eu estiver comparando coisas semelhantes. São coisas diferentes, mas estão no mesmo critério, o mesmo raciocínio, tá? E aí eu venho aqui e coloco, ó, boto o consórcio aqui e o aluguel do lado. Tá? E ele vai me mostrar, ó. Repara o comportamento, ó. O aluguel no início ele fica negativo, lá na frente ele vai ficar positivo. Né? Porque eu vou ter aqui um pagamento a mais aqui. O grande vilão disso aqui é o lance, tá? Que faz ele ficar negativo aqui esse tempo aqui, mas lá na frente vai ser melhor. E aqui, ó, tem uma outra funcionalidade que é o seguinte, ó. Eu já estou pagando aluguel, ok? Então, eu vou pagar aluguel e o consórcio ao mesmo tempo durante um tempo. Aí eu uso esse campo aqui para o sistema levar isso em consideração. O financiamento sugerido será pago ao mesmo tempo que o alternativo. Então, aqui no fluxo de pagamentos, no início aqui, eu estou pagando isso aqui a mais. Então, isso também é levado em consideração no cálculo. Você pode mostrar para o cliente que você foi fair nessa análise. Considerou que durante um tempo ele vai pagar os dois. Assim, das análises que eu fiz de aluguel, o retorno é no longo prazo, não é no curto prazo. E aí, pessoal, assim, dessa parte aqui de consórcio, assim, de maneira geral, eu expliquei os principais pontos, né? Acho que é importante vocês pensarem que
Lá na Fintrax tem uma aqui, ó, no final aqui, tem o WhatsApp do suporte. Pô, não tô conseguindo fazer. Pede ajuda aqui que a gente vai ajudar vocês a lançar e até analisar os primeiros, se for o caso, tá? O ideal, às vezes, de um treinamento assim é pegar um caso real, pegar uma situação real e a gente ajudar vocês a imputar aqui, analisar até vocês entenderem os mecanismos. Acho que a Érica tem uma dúvida. Érica, isso. Bom dia. Ô, Alexandre, eu fiquei na dúvida seguinte, por exemplo, dessa questão do aluguel, né, e do consórcio, você está considerando ali, é porque vai ter um lance do consórcio. Aí não considera se o cliente for sorteado, né? Ou seja, não ter que fazer desembolso. Você pode lançar, é que assim, você pode simular sem lance, tá? Se você vier aqui e zerar o lance, vai funcionar. Você pode tirar o lance aqui, ó. Eu zero aqui, ó. Só que aí você tem que prever aqui quando que vai ser a contemplação, né? Sim. Entendeu? É que aí é mais complicado você prever a contemplação, né? Mas você pode, eu posso botar aqui na 100 ou na 200. Vai funcionar igual. Tirei o recurso próprio, tá vendo? Vamos Sim, voltar lá para ver. a dúvida é o que fica melhor, né? O É. consórcio Ó, continuando agora ali. ele ficou mais rápido, tá vendo? Porque não precisa. Lembra que eu falei, o grande vilão é o lance, né? Embora aqui, ó, eu teria que alterar aqui, ó, esse período de pagar os dois ao mesmo tempo aumenta, né? Quando fizer essa simulação sem o lance, você tem duas coisas que você vai fazer, ó. Você tira aqui o recurso próprio, né? E ele não vai ter lá esse desembolso, mas o tempo que você vai pagar os dois vai mudar. Entendeu o que eu falei? Não entendi, sim, porque aí ele vai continuar pagando os dois O por um consórcio e o tempo. aluguel durante mais tempo, né? Sim, Isso aqui que é legal, porque assim, o legal disso aqui é que você consegue analisar estratégias diferentes de forma rápida. Lembra do recurso de duplicar aqui, ó? Você duplica. O original estava aqui, ó. Era assim. Acho que era na 24, agora eu não tenho certeza. Você duplica, você vem aqui, duplica e muda a estratégia. Ó, aqui não vou dar lance. Né? Só que aqui vai contemplar na 100. Aí você vem aqui e troca. O único detalhe é que você vai ter que ajustar esse parâmetro aqui, hora uma coisa, hora outra. Oi? Tem uma pergunta aqui do Eduardo Bauerman. É possível simular um crédito com várias cartas, porém com datas de vencimentos e taxas de administração diferentes? Tem duas coisas que a gente está ainda fazendo. Uma é, porque assim, colocar mais de uma carta aqui é possível. Ok? Como eu fiz aqui, ó. Poderia colocar duas cartas com vencimento diferente. O que está faltando? Eu deixar você colocar desse lado aqui mais de uma carta. Isso ainda não está pronto. Tá? E outra coisa que a gente ainda não concluiu é simular a amortização. São duas coisas que estão pendentes aí da parte consórcio. Então, isso que você perguntou não tem, mas vai ter. O que já tem é, por exemplo, se você tiver numa planilha Excel, tá? As parcelas somadas, você pode vir aqui e dar o upload nelas, tá? Aqui, ó. Eu posso vir aqui, ó. E normalmente isso tem no Excel, né? A ideia é facilitar ao máximo aqui. Aqui, eu vou botar aqui consórcio. Você pode vir aqui, ó, e fazer o upload. Parcelas adicionais e faço o upload do Excel. Tem um modelinho que você tem que seguir, mas se você tiver essas cartas somadas numa coluna mês a mês, o valor que vai ser desembolsado, você faz o upload aqui. Isso você já consegue fazer. Mas o ideal vai ser quando essa alteração estiver pronta. Deixa eu só apagar aqui para não ficar isso vermelho. Quando essa alteração estiver pronta aqui, que você vai poder botar 2, 3 cartas aqui diferentes e somá-las aqui automaticamente, colocando, informando as três aqui, ó.
Então, assim, eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês a questão da geração de leads, tá? E assim, ó, para gerar lead, o que acontece? Tem situações do tipo, eu posso fazer um post, eu posso mandar no WhatsApp para os meus clientes, eu posso, de repente, fazer uma palestra numa empresa falando sobre finanças e aí divulgar um QR Code. E como é que funciona aqui? Ó? Eu vou fazer rapidinho para vocês verem. Ó. Aqui no sistema, o que acontece? Quem vai usar essa funcionalidade, ele, primeiro, tem que criar um cenário padrão, tá? Que é um cenário de taxa de juros. Porque essa opção, o cliente vai conseguir ver o diagnóstico de aposentadoria, mas não vai conseguir simular taxas diferentes. Ele vai simular a taxa padrão que você colocar aqui. Tá? E a expectativa de vida que vai vir lá é a que você colocar aqui também, nessa opção cenários, o primeiro cenário. Aqui em formulários, a gente vai criar um formulário de captação de leads. Vai ter as perguntas mais simples, que vocês já vão visualizar lá, vocês vão entender. Tá? Isso que eu estou explicando aqui, pessoal, quem quiser fazer, se não conseguir fazer sozinho, de novo, use o telefone do suporte que a gente ajuda vocês. Tá? E por fim, você pode criar aqui um funil para tratar a captação de leads. Porque quando uma pessoa clicar no link que eu vou mostrar para vocês aqui que a gente vai gerar, ela já vai ser cadastrada no sistema aqui, no seu sistema. E aí, você criando um funil, você já vai ver todo mundo que incluiu novo. E aí você vai dando andamento aqui no atendimento dessas pessoas. Tá? Você consegue controlar para saber quem você ainda não falou, quem você falou, quem fechou, quem não fechou. E aí, aqui em dados pessoais, ó, é onde eu gero o link. Ó. Eu vou gerar um link aqui. Ó. Ó. Aí, e uma coisa legal, tá? Você, por exemplo, esse link que você pode criar links para usar em lugares diferentes. Esse link aqui, eu usei ele no LinkedIn. Se você colocar isso aqui, você vai saber que aquele lead veio pelo link do LinkedIn. Tá? Aí você pode criar um outro link aqui. Esse link aqui eu usei na palestra da empresa tal. Então você vai saber da onde que está vindo cada lead. Tá? E aqui o funil, ó, eu quero que quando o lead se cadastre, ele entre nesse funil, nessa etapa. Tá? E aqui eu vou gerar o link, ó. Ó, gerei esse link. Se eu pegar esse link aqui e mandar para o cliente, ele clicar, eu vou simular aqui na outra tela, tá? O que vai acontecer, ó? O que ele vai visualizar lá? Vou ver aqui. Ó, primeira coisa importante, tá? Essa cor de fundo aqui é a cor de vocês, tá? Que vocês configuraram no ambiente de vocês. Se vocês colocarem logo, vai aparecer a logo de vocês aqui em cima, tá? E aqui ele vem, ó, ele traz aqui um exemplo, isso aqui é um exemplo do gráfico de diagnóstico que ele vai ter no final, e aqui está dizendo, ó, preencha todos os dados solicitados abaixo para você visualizar o gráfico da sua independência financeira. Se você ainda não atingir esse objetivo, o gráfico vai te mostrar quanto você precisa aportar por mês para ter uma expectativa de vida até 90 anos, financeira, né? Ou quanto você precisa aportar por mês para viver de juros, sem consumir o total acumulado até o início da aposentadoria, e desta forma viabilizar a perpetuação do patrimônio para os seus filhos e filhas, netos e netas, ou entes queridos. Ou qual a sua expectativa de vida financeira caso você não faça novos aportes. Tá? E aqui tem um destaque aqui, ó, a qualidade dos cálculos que serão apresentados depende dos dados informados estarem corretos. Tá? E a pessoa coloca aqui o nome. Ó. Botei assim só para vocês verem que isso aqui vai ser incluído lá na minha Fintrex, tá? Tá meu e-mail pessoal aqui. Meu celular. Quando eu terminar de fazer aqui, ele vai me perguntar meu nascimento, ó. Tá? E o sexo. Quando eu acabar aqui, ó, ele já me mostrou a reguinha aqui, que é onde ele pode mexer nas idades ali de aposentadoria e expectativa de vida.
Tem até aqui, ó, clique nas bolinhas vermelhas, segure e arraste para ajustar as idades. Vai trabalhar até ou expectativa de vida, que o próprio cliente pode mexer aqui, ó. Tá? E aí abre o formuláriozinho aqui embaixo, ó. Lembra do que eu falei das perguntas mais simples? Se eu vier aqui no sistema, ó, primeira coisa, tá? Quando ele botou ali o nome, o telefone e o e-mail, olha aqui, ó, já cadastrou aqui na minha Fintrax, ó. Se eu entrar aqui, ó, eu já vou ver aqui, ó, o nome, como eu já botei lá a data de nascimento, ó. Ó, viu que ele veio do LinkedIn? Que esse link eu botei lá que ele estava vindo do LinkedIn. Melhor, que eu iria divulgá-lo no LinkedIn, tá? E os dados de contato já estão aqui, tá? Num processo normal, quando você vai preencher aqui as perguntas, são essas perguntas aqui mais detalhadas, ó. Que eu vou poder escolher o tipo de receita, o tipo de despesa, vou poder botar aqui patrimônio, vou escolher o tipo de patrimônio. Ali, a ideia é ser mais simples. Então, a pessoa só coloca aqui, ó, qual que é a sua renda? Vamos dizer, 25 mil. Qual que é o seu gasto mensal? 15 mil. Quanto que você tem de investimentos hoje? Vamos dizer, 1,5 milhão. Qual é o seu patrimônio? Vamos dizer, 1 milhão. Qual que é a renda que você gostaria de ter na aposentadoria? Vamos dizer 25. Ó. Quando ele termina de preencher, habilita o botão. Se ele clicar aqui, ó, ele vai ver o gráfico dele ou dela. Tá? Quando ele fecha aqui, ó, e aqui tem até mais opções, ó. Isso aqui é exatamente o gráfico baseado nos dados que o cliente colocou, tá? Quando eu fecho aqui, ó, o que aparece? Olha aqui que legal, ó. Ó, entre o que ele imputou e o botão de novo para ele ver o gráfico, ele aparece isso aqui, ó. Se fizer sentido para você ter um planejamento financeiro mais completo, entre em contato, aí vai aparecer o nome de vocês, tá? O nome, o e-mail que está no sistema e o telefone. Aqui, se ele clicar, ele já pode te mandar uma mensagem no WhatsApp. Ó, Pureza vai te ajudar a analisar. É possível você antecipar a aposentadoria? Quais seriam os aportes necessários para alcançar a independência financeira em diferentes cenários de taxa de juros? Por exemplo, conservador, moderado, arrojado. Quanto você teria que aportar por mês separado para trocar de carro de 3 em 3 anos, sem comprometer a sua independência financeira? Como se preparar financeiramente para receber com tranquilidade filhas e filhos que ainda vão nascer? É viável você ter um período sabático? Porque tudo isso dá para analisar na Fintrax, tá? Vale a pena você vender um imóvel ou terreno para viabilizar sua independência financeira? Qual o impacto de comprar um imóvel para lazer no seu planejamento de independência financeira? É melhor você fazer um consórcio ou um financiamento? Saque ou price? Vale a pena ficar pagando aluguel ou é melhor fazer um consórcio? Vale a pena comprar um imóvel à vista ou é melhor fazer um consórcio ou um financiamento? Vale a pena comprar um imóvel e alugar? Existe a oportunidade de economia fiscal, no seu caso? O que você precisa fazer para perpetuar seu patrimônio para os seus herdeiros sem dilapidá-lo? O que você precisa fazer para garantir o conforto da sua família em caso de morte prematura? Como se proteger em caso de doenças graves ou invalidez, interrupção de renda temporária de geração de renda. Perdão, interrupção temporária de geração de renda. Né? E aí aqui, se ele vier aqui e mudar, aí se eu fizer 20 mil, aí ele altera aqui, se ele voltar aqui, o gráfico está atualizado. O que ele não consegue fazer aqui? Tudo isso aqui não dá para fazer ali. Que o máximo que ele vai conseguir analisar é mudar o que ele tem de reserva, o que ele quer gastar, mas a taxa de juros ele não consegue fazer aqui. Mas aqui ele já tem uma visão que, em geral, é atrativa para os clientes. Assim, o que eu venho visto dos suportes que eu tenho dado é que essa informação ela é relevante para muitas pessoas. Ela é algo que é de interesse geral, na maioria dos casos. Então, por isso que a gente fez dessa forma aqui. Tá? Nessa parte aí, alguém tem alguma dúvida? Pureza, André Lucas tem uma pergunta aqui no chat. Pois não. Tem como exportar esses dados em massa para Excel? No caso, o dado dos leads cadastrados depois. Aqui tem umas opções aqui, ó. Se você vier aqui, ó, quando aqueles
é cadastrado lá, se você vier nessa opção aqui, ó, você vai ter uma visualização gráfica da sua base de dados e vai ter em relatório, tá? E aí você pode vir aqui, ó, e gerar um Excel. Inclusive, você pode acrescentar colunas aqui, ó. Ó, não tem o celular, não tem ali, por exemplo, a profissão, você bota. Não tem o sexo, você bota. Ah, isso aqui eu não quero. Eu não quero, sei lá, a origem, eu tiro. Entendeu? É bem flexível essa parte aqui. E aqui você gera o Excel, ó. Ó, só repetindo o caminho, ó. Dashboard, familiares. Ok? Ficou claro aí? Pureza, toma uma aguinha. Toma uma aguinha. Deixa eu conversar com a galera aqui. Saber se alguém quer fazer alguma pergunta específica. Os microfones agora estão liberados. Acho que a gente atingiu uma boa parte da apresentação para todos vocês sobre as funcionalidades do consórcio. Por isso, agora está mostrando a parte de captação de leads. Se alguém tiver alguma pergunta específica, por favor, pode ser da área de proteção, da área de acumulação, da área de previdência, da área de consórcio ou até da importação de apólices de seguro de vida, cotações de seguro de vida que a gente apresenta, principalmente os de prêmio nivelado, que a gente apresenta para os clientes. Nós estamos abertos aqui agora para esse bate-papo, tá? Fiquem à vontade, está liberado para tirar dúvidas agora nos últimos momentos finais da nossa apresentação. Pessoal, só para falar, no finalzinho aqui do processo, eu vou dar uma dica para vocês como é que você pode usar a ferramenta ali na captura de dados junto com o cliente de uma maneira interativa, tá? Então, quem ficar aí até o final vai ter essa dica aí que tem dado bastante certo aí junto com o cliente, na maneira de você pegar receita, despesa, financiamento, educação, Por exemplo, etc. então, assim, se tiver alguma pergunta, eu te interrompo, mas vai apresentando já, porque Tá, pode ser que a galera já está saindo por conta de alguma necessidade de trabalho. tá bom. Vou mostrar aqui, ó. O que que acontece, ó? Esse cliente aqui que a gente cadastrou, o que que acontece? Vamos dizer que ele entrou em contato comigo, né? E, ele me pediu para fazer o planejamento mais completo. Eu posso fazer junto com ele, conectar por vídeo ou pessoalmente, e ir fazendo aqui o complemento dos dados, tá? Ah, não, aqui está outro até para dizer, mas ele é um profissional liberal. Eu posso ir mexendo aqui, tá? Mas o que que a gente tem orientado o pessoal a fazer? Quando eu venho aqui em estudo, em acumulação, tá? Eu tenho essa opção aqui, ó. Ó, em acumulação que ele já me deu uma série de dados aqui, ó. Tá? Eu tenho essa opção aqui, ó, modo apresentação, tá? O que que acontece? Aqui eu já consigo, no que ele já me informou, eu já consigo ver visualmente aqui, ó. E aqui eu posso ir complementando, ó. Ó, você me falou isso aqui. Aí eu venho aqui, mas eu não coloquei aí que eu tenho um automóvel. Aí você vem aqui, ó. Deixa eu só completar aqui o estado. Eu vou colocar aqui que ele tem um veículo. R$ 100.000. Também aqui no Rio de Janeiro, ó. Quando eu fechar aqui, ó, ele já vai atualizar, né? A mesma coisa aqui na renda, ó. Então, é assim, essa maneira com o cliente, quando você vai capturar dados com o cliente, em vez de ser uma coisa Excel, né? Aqui é meio Excel, né? Esse modelo aqui, ó, ele é meio Excel, tá vendo? Ele tem linhas, colunas. Em vez de você ir por aqui, assim, tem dado bastante fit com o cliente final você ir por aqui. Por quê? Porque quando você imputa o dado, ele vai. Ah, minha esposa também trabalha. Aí você vem aqui e coloca aqui, ó.
colocar mais uma renda aqui, ela é CLT. 20 mil, e o salário líquido dela é 15 mil, e ela tem uma previsão de INSS de 4.500. Quando eu fechar, ele já vai ver aqui, ó. Então tá aqui, ó, a sua renda, a renda da sua esposa e seu INSS. Tá? Então, a sugestão é, quando vai fazer levantamento de dados mais detalhado com o cliente, usar esse método aqui, porque torna uma conversa mais agradável e mais interativa. Tá? E aproveitando, assim, eu não sei quantos de vocês já viram o FT. Eu vou mostrar rapidinho aqui, ó. Vou pegar um cliente que eu tenho dados lançados aqui, ó. Bem rapidinho para vocês verem, ó. Esse aqui é um cliente mais completo. Eu já botei o cliente, o cônjuge, botei a fotinha do cliente, cadastrei os filhos, cadastrei os objetivos dele de forma didática, ó, que vocês podem fazer isso, tá? Ele quer viajar a cada 2 anos, botei a fotinha aqui das viagens, trocar de carro, porque isso aqui sai no relatório, tá? E já preenchi todo o formulário dele, ó, todos os lançamentos. Quando eu venho aqui no estudo, ó, tem uma coisa que muita gente ainda não está usando, que é o FT. Vou mostrar aqui para vocês. O modo apresentação, pessoal, pouca gente ainda usa, mas ele é mais prático. Eu vou mostrar para vocês por quê, ó. Quando eu estou aqui no gráfico um embaixo do outro, se eu clicar aqui para alterar um dado, quando eu volto, ele vai lá para o início. E aqui não, ó. Quando eu venho aqui, ó, se eu clicar e voltar, ele fica no mesmo lugar. Então é bem mais prático e bem mais rápido, tá? Essa dica é importante. E aqui, ó, nesse gráfico da receita tem o FT, ó. Se eu clicar aqui, ele vai me dar uma análise, ó. E essa análise aqui varia por cliente, tá? Ó, durante a fase produtiva, que vai até 65 anos, a receita total vai ser de 13 milhões, que é esse período aqui, ó. Esse período aqui que ele está falando. E agora ele vai falar desse, ó. Aqui, como serão 25 anos, a sua renda média é de 44 mil. Quando você aposentar, a sua renda total vai ser 3 milhões e 300. Como serão 35 anos, a sua renda média vai ser de 8 mil. Ou seja, quando você aposentar, sua renda cai de 44 para 8, que é uma queda de 80%. Essa queda reforça você fazer os aportes que o sistema está sugerindo de 3 mil, para você ter o seu padrão de vida até 100 anos. Esse aporte é 7%, 7,59% da sua renda. Isso aqui foi feito para você... Pois não, Felipe. Isso aqui foi feito para você conversar com o cliente, tá? Só uma dúvida, pureza. Esse valor 8 mil, você está considerando que ele vai ter lá no futuro o equivalente a 8 mil reais hoje, certo? Exato, equivalente a 8 mil reais hoje, exato. Ok. Quando eu faço esse cálculo aqui, ele tratou só pela taxa líquida, tá? Ele não pegou a taxa nominal. Perfeito. Tá? E aqui também é legal, ó. Quando o cliente com até 30% da renda, ele pode alcançar a independência vitalícia, ele mostra aqui, ó. Um ponto importante é que é para viver de rentabilidade, preservando toda a reserva acumulada até o início da aposentadoria, tornando a sua expectativa de vida financeira ilimitada, ao mesmo tempo possibilitando uma renda vitalícia para os seus filhos, netas e netos, são necessários aportes de 6 mil. Então, ó, se eu, em vez de fazer 3 mil, fazer 6.900, eu vou viver de juros. E isso, nesse caso aqui, é 15% da renda do cliente. Tá? Então, assim, isso aqui pode ajudar, em determinados casos, a dar uma clareza para o cliente do que dá para ele fazer. Né? Ó, importância dele fazer aporte, queda de 80% da renda. Pô, se ele fizer com 8% da renda, esse cliente aqui já garante o padrão de vida até 100 anos. E com 15%, ele garante uma renda vitalícia. Tá? E aqui no próximo, ó, 2 para frente aqui, ó, nesse gráfico da capacidade de poupança, também tem o FT. Ó. O que ele vai analisar? Essa capacidade de poupança que o cliente tem. Deixa eu só tirar os aportes aqui, para vocês entenderem melhor. Ó. Esse verde que está sobrando aqui, que é o que ele vai analisar. Ó.
Ó, foi identificado que existe uma capacidade de poupança de 3.600.000. Ou seja, na fase produtiva, ele ainda poderia poupar 3.600.000, que é uma média de 12 mil mês. É claro que isso ali varia de ano para ano, tá? Esse cliente, por exemplo, eu simulei ele botar o filho na faculdade de medicina num período ali. Pode ver aqui que aqui ficou com menos capacidade de poupança, tá? Considerando que você, para manter o padrão de vida até 100 anos, você precisa fazer aportes, é recomendado avaliar a realização de mais aportes. E aqui ele já te mostra o que o cliente já planejou de aporte. Que se eu disser que já estou fazendo aporte, ele aparece em azul aqui, ó. Esses são os aportes que eu já disse que estou fazendo. Eventualmente, um CLT, por exemplo, já recolhe lá todo mês um valor na Previdência, a empresa recolhe um valor, ele mostra aqui, tá? Aí, olha o que ele vai te mostrar, que legal. Ó. Se você guardar 100% do que você pode, você vai acumular no início da aposentadoria 9.400.000 e pode viver mais de 150 anos. Ou você pode pensar em aposentar mais cedo. Em vez de 65, você pode aposentar aos 59, você vai acumular 6 milhões e vai estar tranquilo até 100 anos. Ou você pode, em vez de 65 ou 59, aposentar aos 62, né? Vai acumular 7.500.000 e vai viver de juros. Ou, se você guardar 80% do que você pode, você vai acumular 8 milhões, pode viver mais de 150 anos, ou adiantar, em vez de 59, para 60 a sua aposentadoria, para poder manter o padrão de vida até 100 anos. Ou para 63 para viver de juros. Então, assim, isso aqui, repara que eu não fiz nada aqui. Eu não preciso nem criar cenário para ter essa informação, tá? Então, isso aqui é para vocês ganharem tempo no processo de análise e ter insight. Agora, essa análise vai variar de cliente para cliente, tá? Essas frases aqui, elas mudam de cliente para cliente, dependendo de cada situação, tá? E aí, pessoal, acho que para hoje era o que a gente tinha para mostrar. Beleza. De novidade. Tem ainda uma última pergunta aqui do Luiz Bauerman, Eduardo Bauerman, perdão, que ele pede mais uma vez para você repassar ali a questão da captação de leads, que eu acho que ele ficou curioso ali. Se puder, por gentileza. Vou voltar lá. Ó, aqui em configuração, deixa eu fechar aqui. Eu estou aqui na tela do sistema, né? Eu tenho que vir aqui em configuração. Ó, bonequinho, configuração. Tá? Aqui eu tenho várias configurações que eu posso fazer. Primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu vou usar a captação de leads, eu tenho que pelo menos ter um cenário configurado. Precisa ter pelo menos um. Aqui, tá? Onde eu vou cadastrar a taxa de juros, a inflação e a expectativa de vida. É o mínimo que a gente precisa colocar, porque o cliente não vai poder ficar mexendo na taxa de juros. E é legal você já vir lá com um default numa expectativa de vida que você acha adequado. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, eu tenho que criar um formulário aqui, ó. Vou criar um formulário aqui para vocês verem, ó. Exemplo. Adicionei, vou vir aqui na engrenagem. Essa aqui são as perguntas padrões. O que eu tenho que fazer? Eu tiro elas para cá, ó. Essas são aquelas perguntas completas. E coloco as mais simples, ó. Qual é a sua receita? Qual é o seu gasto? Quanto você tem de investimento? Quanto você tem de imobilizado? Quanto você gostaria de ter na aposentadoria? E aí eu vou ter que marcar aqui, ó. Eu tenho que dizer qual que é o formulário default da captação de leads, ó. Aí eu vou dizer, ó, esse é o meu formulário default da captação de leads. Tá? Terceiro passo, eu venho aqui em parâmetros e crio um funil. Né? Eu adiciono aqui, ó, adiciono um funil e vou criando ele. É o funil e vou criar as etapas embaixo. Fase 1. Fase 2 e assim sucessivamente. Dou o nome que eu quiser, tá? Esse é o segundo passo. Terceiro passo. Quarto passo, eu venho em dados pessoais. Vou usar esse botão aqui, ó. Por que tá isso em dados pessoais, pessoal? Porque quando você gera esse link, ele vincula o link gerado ao usuário.
Por quê? Porque quando o cliente se cadastrar, quando o cliente utilizar o link, vai aparecer para aqui como apareceu aqui para mim, para quem gerou o link. Ok? Por isso que é aqui em dados pessoais, para chamar a atenção que isso aqui está vinculado a esse login. E também lembra que lá aparece o telefone para contato, aparece o e-mail, aparece o nome. Ele vai pegar esses dados aqui para exibir lá para o cliente. E aí eu clico aqui, ó. Alguém ia falar? Eu ia falar, o Pureza ressalta isso, por quê? Porque tem vários usuários dentro de um escritório, cada um com seu e-mail. Então, por isso que ele está ressaltando isso. E quando você faz, fica associado àquele usuário que fez o link para captação de lead. Acho que alguém ia fazer uma pergunta aí. Ah, não. Não, está entrando mais gente ainda. Tá entrando, beleza. Aí aqui, ó, é o que eu falei. Vamos dizer, ó, esse link aqui eu vou usar na apresentação da empresa X. Não é do Elon Musk, não, tá? É só X mesmo de genérico aqui. E aqui eu vou botar aonde que eu quero controlar esse lead. Vou botar aqui, ó, captação de lead, começando um novo lead. E aí eu gero o link. Quando eu gerei o link, esse link ele tá pegando, ele tá preso ao quê? A esse usuário que está aqui, que é o Alexandre Pureza, e ele salvou esses parâmetros aqui. Então, quando eu mando esse link para o cliente, vou fazer aqui de novo para ver. E ele clica lá, vou fechar aqui e vou abrir de novo. Ó. Ele clicou lá, você mandou por WhatsApp, ou botou na mídia social, ou criou um QR Code para isso aqui e divulgou numa palestra. Quando ele clicar, ele vai cair nessa tela aqui. Né? E aí faz todo aquele ciclo que eu expliquei lá anteriormente. E, de novo, assim, isso aqui foi baseado na percepção de que independência financeira é de interesse geral. Felipe, quer fazer uma pergunta? Pureza, só uma dúvida aqui. Eu achei que nessa captação de lead, o cliente ele iria colocar as informações ali de quanto ele quer ter na aposentadoria e tal, mas agora na segunda vez que você mostrou, eu entendi que ele não é isso, ele só gera um gráfico lá para provocar. Não é isso. Deixa eu compartilhar de novo, peraí. Não, é isso. Vou mostrar. É o linguajar. É porque eu não fui até o final. A visão de quem clica no link, ela tem que preencher as informações, ela consegue ver o gráfico altera para ela. Aqui, ó. É baseado, por isso que ele tá falando aqui, baseado ó, na despesa, Felipe. Eu acho que às vezes isso causa a confusão de quanto ela quer na aposentadoria ou quanto tem ela o campo, Jota. tem a despesa. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá vendo aqui? Preencha todos os dados solicitados para visualizar o seu gráfico. Uhum. Aí eu vou preencher aqui, ó. Beleza. Vou botar aqui. Novo teste. Vou botar aqui o e-mail. Vou botar o telefone, ó. Quando eu fizer isso, ó, ele vai me mostrar aqui. Qual o seu nascimento? E o sexo. Beleza. Aí ele me mostrou aqui a régua das idades. Ó, clique nas bolinhas vermelhas, segure e arraste para ajustar a idade que vai trabalhar ou expectativa de vida. Se ele mexer aqui, ó, ele altera. E aqui vem aquelas perguntas que eu configurei lá. Ó. Qual é a sua renda? Qual que é a sua despesa? Quanto você tem de investimentos hoje? Quanto você tem de patrimônio imobilizado? Quanto renda você gostaria de ter na aposentadoria? Qual é a renda? Quando ele termina de preencher, ele vai ver o gráfico dele. O dela. Viu? Aqui já está pegando os dados que eu imputei ali. Perfeito. Pode ver aqui, ó. Começou de 1,5 milhão ali, ó. Uhum. Ó, mudou para 95 aqui. O gráfico de exemplo lá está com 90. Né? Quando ele fecha, aí vem aqui tudo que ele pode solicitar para você. Ó. E o seu telefone aqui, tá vendo? Entendi. E aqui, se ele clicar aqui, ele já vai no seu WhatsApp. E mesmo que ele não clique, eu já recebi o lead dele quando olha ele aqui, gerou o relatório. Na verdade, quando ele terminou de digitar o celular, já gravou aqui para você, tá? Ele vai gravando em Mesmo etapas. que ele não preenche o resto. Mesmo que ele não preenche o resto, exato. Muito bom. A primeira gravação, ele botou o nome, o nome, o e-mail e o telefone, já grava aqui. Muito bom.
tá bom? E aqui, ó, se ele for até o final, você vai ter aqui, ó. Ó, tudo que ele imputou tá aqui, ó. Ó. Ficou claro? Ficou claro, Pureza. Obrigado. E aí, pessoal, assim, se vocês precisarem de ajuda para fazer esse tipo de configuração, de novo, pode chamar a gente. Estamos aqui à disposição. Nosso principal objetivo é que vocês tenham o máximo de resultado com o uso da ferramenta e assim, eu acho que a ferramenta ajuda vocês gastando pouco tempo a fazer o melhor pelo cliente. E a gente acredita que assim, a melhor estratégia de longo prazo sempre é fazer o melhor pelo cliente, né? E aqui você consegue fazer isso gastando pouco tempo. Então você consegue dar escala. Isso faz uma grande diferença em termos de resultado total, tá? Porque o cliente confia e você consegue atender mais clientes no mesmo tempo que antes. Às vezes você consegue atender 4 clientes no tempo que antes você atendia 2. E com qualidade, com personalização e passando confiança. Então, é poderoso, que isso aqui é poderoso. Agora que eu vi que eu tô sem vídeo aqui. Mais alguém aí? Como é que contrata o Pureza para ficar aqui, para ajudar a gente a mexer no sistema? Já está contratado no preço da O ferramenta. sistema é maravilhoso, mas na hora que a gente olha assim, a agilidade que ele tem é impressionante. Aí Não, e tem assim, todo o time vocês de podem suporte ter também. nosso apoio para. Isso é uma das coisas legais, assim, o que a gente entrega não é só o sistema, é todo o apoio de implantação, do dia a dia, né? Às vezes treina 5 pessoas inicialmente, depois entra outra, vai ter o mesmo nível de treinamento. Se tiver dúvida, vai poder chamar a gente a qualquer momento. Se precisar de apoio com caso real, a gente pode entrar junto para tratar caso real. Às vezes a gente faz muito isso. Por exemplo, a pessoa começou a usar a ferramenta, né? Levantou os dados, imputou ali, teve dúvida no input, analisou os gráficos e ficou com dúvida. Aí vocês podem nos chamar, a gente entra junto, revisa todos os inputs dados com vocês, analisa gráfico por gráfico. É como se fosse uma preparação da reunião de apresentação. Ensina macetes ali de usar a dinâmica da apresentação. Vocês podem fazer isso quantas vezes vocês quiserem, com quantos clientes fizerem. Até digo assim, se faz isso com 4, 5 clientes reais, pedindo esse apoio, vocês ficam fluentes na ferramenta, tá? Sim, sem dúvida. Porque cada cliente vai aparecer um negócio diferente. Ô, E aí Pureza, você vai assim, construindo. não Pode falar. precisa voltar na apresentação lá, mas só me responde. Eu perdi essa parte. Eu vi que alguém perguntou sobre isso e tive que atender o telefone aqui na hora. E se eu não tenho uma administradora que esteja cadastrada aí com vocês, eu posso imputar a regra dessa manualmente para fazer um Pode comparativo com o Itaú, por imputar. exemplo. Ok, Pode imputar. beleza. Pode. Obrigado. Pode imputar, sim. Outros serviços que a gente acaba prestando e para vocês de forma gratuita é a confecção de capas, é a confecção de relatórios para que vocês tenham a experiência do cliente reportada ou transferida para dentro de um relatório. Por exemplo, casal homoafetivo, quem tem pet, se é mais idoso, se é um solteiro, se é um médico, pode-se trabalhar vários tipos de capa e essas capas acabam, de novo, como falei no início, materializando para o cliente um trabalho personalizado e fotos que a gente pode colocar do principal do seu cônjuge. Eu acho que são várias coisas que a gente tem. Como eu disse no começo, é uma ferramenta muito democrática e cada um tem um relatório. Apesar de ser a mesma ferramenta, cada um tem um relatório próprio para apresentar para o cliente. Um não é igual ao outro. A gente chega aqui já ao fim, tá? Temos ainda 50 pessoas aí conosco. Se quiserem fazer alguma outra pergunta, mas acaba aqui as apresentações e se precisarem de alguma coisa, é só contatar a gente também pelo chat. Já colocamos aí o YouTube para quem quer acessar os vídeos nossos de treinamento, de fórum, várias apresentações a gente tem lá. Colocamos também o link da ferramenta para fazer o teste.
É o teste que a gente dá um treinamento por 3 semanas, são 21 dias gratuitos para quem ainda não tem a ferramenta, e podemos até, para vocês que estão participando aqui e disser, poxa, eu estava assistindo vocês numa live e a gente vai dar um desconto para vocês de 30% para quem está chegando aí com a ferramenta, tá? A gente só cobra depois realmente que vocês entenderem que a ferramenta vai trazer resultado para vocês, e isso se dá após o período de testes, onde aí sim você vai ter noção do que fazer. Ok? Se alguém tiver alguma pergunta, deixo aberto aí.